Então, nós temos assim uma imensa alegria, né, de ter conosco aqui o Dr. Tiago Salles, que, para quem não conhece, ele é médico também, mestre e doutor em saúde pública pela UFC, é especialista em psicodrama, clínico e organizacional, psicologia transpessoal, filosofia clínica e hipnoterapia ericksoniana. É membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, é pesquisador do grupo de violência, promoção da saúde de populações vulneráveis na UFC. É também autor de livros sobre saúde mental, saúde pública e espiritualidade. É palestrante espírita. E é com muita alegria que convidamos ao palco para nos falar sobre depressão, espiritismo e ciência, conjugando esforços, Dr. Tiago Salles, que a gente recebe com aquele carinho de cearense, que é palmas. Agradecer Socorro, agradecer Nazareno, agradecer a todos que me receberam. A oportunidade de estar aqui sempre, para mim, é uma felicidade muito grande por poder tratar desse tema, que é um tema complexo, né? Quando a gente vai cuidar de pesquisar, de entender e de produzir na intersecção entre o espiritismo e a saúde mental, a gente tem o desafio de falar de ciência e de falar de paradigmas da ciência. Então, vamos trazer aqui um diálogo dentro do que a gente pode perceber, construir nas pesquisas que foram feitas, né, baseado essa apresentação na pesquisa do mestrado, que foi feita com a doutora Ângela Linhares, pelo UFC, essa parte, e na segunda parte, na segunda apresentação à tarde, a gente já vai entrar um pouco mais no que está sendo feito agora no grupo de pesquisa, né? E aí eu cito a doutora Ângela Linhares, pesquisadora da UFC, que abre espaço para ciência, para academia, para a gente entrar com esse tema que muitas vezes ainda, infelizmente, não é tão bem recebido. E também a doutora Raimunda Ermelinda Macena, da Saúde Pública, que me deu o privilégio de pesquisar com ela na pesquisa do doutorado, e estamos ainda agora para o pós-doutorado, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. Depressão, espiritismo e ciência conjugando esforços. O que a gente precisa ver, num primeiro momento, que nós estamos falando de psiquiatria, de ciência, e depois a gente chega à ideia da depressão e do espiritismo. Então, vamos começar parte a parte. Primeiro, falando da psiquiatria. Bom, mas onde é que a psiquiatria está dentro da ciência? Onde é que ela se ancora? A gente tem que entender que nós temos hoje na medicina o paradigma, o modelo biomédico, que a visão vem com essas características de ser naturalista, prioriza a visão biológica do ser. Então, aqui a gente se concentra no cérebro, seja na parte anatômica, seja na parte fisiológica. Intervencionista, ou seja, é uma medicina que intervém no sentido de promover cura através de medicação e procedimento. Ela tem uma tendência individualista, ou seja, prioriza o indivíduo, não prioriza a assistência coletiva e comunitária. Curativo, prioriza cura, não prioriza prevenção. Hospitalocêntrico, prioriza a assistência hospitalar, não prioriza a assistência ambulatorial, e tem uma relação de poder na figura do médico, né, que invisibiliza outras assistências em saúde. Então, se a gente pensar bem, só pela definição de como, em que espelho a psiquiatria olha, já podemos ver que temos uma dificuldade estrutural, né, porque a ideia espírita é bem ao contrário disso. É uma visão espiritualizada, é uma visão coletiva, é uma visão que tende a prevenir, a fazer a autoterapia, a reforma íntima. Então, essa psiquiatria ainda está muito ancorada nessa coisa de poder, de estabelecer um poder, dessa figura do médico, do poder da medicação, e aí fazer uma proposta de cura, que muitas vezes, dentro dos transtornos mentais, a gente sabe que cura é uma palavra muito complicada. A gente muitas vezes harmoniza questões, pacifica
tensões, né? A gente traz paz a muitos dramas, a muitos problemas. Então, a psiquiatria atual, ela trabalha com a perspectiva de que transtornos mentais são provocados por alterações cerebrais bioquímicas, no caso, fisiopatológicas. E aqui um detalhe. Quando um psiquiatra pede exame, isso não é eu como psiquiatra, é a psiquiatria, é a única área da medicina que pede exame para ver o exame normal e assim confirmar diagnóstico. A gente não espera ver alteração nos exames, porque se houver uma alteração em exame, o problema é de outra linha clínica da medicina. Se eu faço uma ressonância de imagem no cérebro, no crânio, e tem alguma alteração física nesse cérebro, o problema cai para a neurologia ou para a neurocirurgia. Os transtornos mentais são transtornos em que você não tem alterações físicas bem determinadas, em que você entende que é o funcionamento, é a fisiopatologia, a função, as peças estão todas no lugar, não está faltando material, não está faltando produto, mas a função do sistema não está legal. Então a psiquiatria ela vai se ancorar em 3 linhas, né? A psicopatologia, que é a compreensão do fenômeno pela apresentação do paciente, no tocante a pensamentos, a comportamentos, a linguagem, níveis de consciência e por aí vai. Na psiquiatria, na psicofarmacologia, que é o uso das medicações, e na psiquiatria clínica, que é fazer esse link entre identificar o transtorno e proporcionar um tratamento medicamentoso que venha a melhorar esse transtorno. Aí entra a problemática dos transtornos mentais. Isso aqui é um pesquisador da década de 70, Canguilhem, né? Ele escreveu um livro chamado Normal e o Patológico, e a gente tem uma expectativa de que, quando a gente vê a alteração em relação à saúde, de que a gente consiga identificar uma diferença crucial, bem clara, o que é doença e o que não é doença. E na psiquiatria isso não funciona. Porque muitas vezes o normal e o patológico se confundem. E muitas vezes o que é patológico agora pode ser normal daqui a pouco. E muitas vezes o que parece normal, às vezes por ser comum, acaba se mostrando extremamente prejudicial. E essa subjetividade que toma de assalto a apresentação, os transtornos mentais, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, é que faz com que a psiquiatria ainda seja uma medicina incerta, abstrata, subjetiva e empírica. A gente não tem como prever, muitas vezes, o que vai acontecer, até por variáveis que a gente não controla. Ora, eu tenho um paciente com depressão e o paciente trata com uma medicação e a medicação faz um trabalho beleza, o paciente fica chuchu. Aí, de repente, acontece um problema na vida desse paciente, ele usando a mesma medicação, na mesma dose, e deprime de novo. Como controlar as variáveis complexas que acontecem na vida de cada um? Não dá. Por isso que, adiantando um certo ponto que a gente vai tratar lá na frente, muitas vezes tratamentos para transtornos mentais não envolvem apenas a perspectiva de cura e de resolver problemas, porque tem problemas que não são resolvíveis, tem problemas que são administráveis e a melhora daquela pessoa depende de uma resiliência, que é uma palavra muito importante na psiquiatria, que é o desenvolvimento do fortalecimento e da capacidade de resistência às adversidades e estresses cotidianos e agudos. E muitas vezes a saúde mental depende muito mais de uma resiliência do que de um estado de bem-estar. A gente tem que entender que problemas acontecem, eles não vão deixar de acontecer, nós estamos em provas e expiações, isso já diz alguma coisa, então, se você está num momento maravilhoso da sua vida, ótimo, aproveite, porque a oportunidade de aprendizado vai se apresentar e a gente vai ter que lidar com dores, com lições, para poder seguir evoluindo. E a psiquiatria tem essa dificuldade, amparada em um tipo de funcionamento dentro da ciência, ela tenta colocar esse modus operandi na sua praxis, na sua forma de funcionar, mas a mente e os transtornos mentais têm uma imprevisibilidade que a psiquiatria, muitas vezes, só com a perspectiva da medicação, ela não dá
conta. Então a espiritualidade chega, mas não é uma espiritualidade como quem vai do campo da teologia ou da religião. É uma espiritualidade pesquisada, uma espiritualidade científica. E acontece que, com a espiritualidade ser saudável, que é o exercício de uma espiritualidade boa e ativa, e aqui eu não estou falando de religião, tá? Aumenta a chance de melhor saúde mental, já que a espiritualidade é fator estruturante do ser humano. Logo, a espiritualidade deve ser pauta da psiquiatria. E assim foi, quase que pela porta dos fundos, né? Existe uma coisa que ajuda na saúde mental. Como a psiquiatria trata a saúde mental, o que é? Vamos lá pesquisar. É uma psicoterapia? É uma abordagem da psicoterapia? É alguma coisa no estilo de vida? Tem um negócio chamado espiritualidade saudável. Ah, que bacana. Por mais que eu não reconheça o ser como espírito, a psiquiatria é obrigada a entender que a espiritualidade tem um grande peso e muitas vezes fundamental na formação de saúde mental do ser. Então, dúvidas sobre a gênese e tratamento dos transtornos mentais, que nós temos muitas ainda. Você tem um insucesso da psicofarmacologia. Desculpa o erro de português aqui, minha mãe é professora de português, eu vou levar um carão depois. E essa psiquiatria, ela começa a abraçar a psicologia, aceitando que a psicologia também é parte fundamental do tratamento. E pesquisas mostram, isso é muito claro, a psicoterapia ela é quase necessária a um extremo que muitas vezes o que a psicoterapia faz, a medicação não faz. Existem transtornos, por exemplo, que a psicoterapia é o tratamento número 1, que a medicação fica ali só apagando incêndios. Eu vou dar um exemplo muito claro. Quem já teve contato com alguma pessoa com esse diagnóstico deve saber do que eu estou falando, que é a personalidade do tipo borderline. Inclusive está ficando muito famosa, né? Tem uma coisa meio midiática. E não existe tratamento para isso, porque tem muito mais a ver com o jeito de ser, com tipo de crença, com perfil de personalidade do que com sintomas e transtorno. E a psicoterapia ela chega tomando a frente nesse tratamento. E essa psicologia ela entende que, na verdade, o sujeito tem uma mente complexa e esse sujeito pode ir além do cérebro. E aí a gente abraça a espiritualidade como um aspecto inato do ser e um componente influenciador sociocultural. E aí a gente tem que fazer uma distinção. Quando a psiquiatria olha para a espiritualidade, ela não enxerga o ser como espírito. Existe aí a lenda de que a Organização Mundial de Saúde, né, que já está fato consumado, de que a ciência abraçou o espiritismo, tal. Não é bem assim. A psiquiatria reconhece a espiritualidade como um fator sociocultural, não necessariamente como um aspecto ontológico do ser. Vocês entendem, né? Se existe uma cultura, essa cultura vai fomentar para ajudar ou para atrapalhar a saúde mental. Então a psiquiatria vê a cultura da espiritualidade no contexto social, como essa espiritualidade é praticada, e a partir daí abraça a espiritualidade, mas longe de a psiquiatria, assim como a ciência, ainda vê o ser como um ser espiritual. Estamos trabalhando, tentando chegar nesse ponto, e factualmente vamos chegar. Talvez algum tempo à frente, espero que logo. Então, vamos lá. Nesse caso, ela é obrigada, a psiquiatria, a fazer uma abertura metodológica. Nós temos um fenômeno novo. E a teoria que previu antes já está construída, então a teoria é reforçada. Só que nenhuma teoria preveu antes esse fenômeno. Nesse caso, você vai poder formular novas hipóteses. E isso vai dar liberdade e criatividade para você ir bem além. E é assim que a ciência vai lidando com as dúvidas. E é dessa maneira que a espiritualidade e o espiritismo vai entrando dentro do campo da medicina e da psiquiatria. E aí a gente para um pouquinho nesse ponto e a gente aborda a questão da ciência. Como é que a ciência vê esses fenômenos e qual é o lugar da ciência? Que área de conhecimento faz com que a gente possa dialogar, fazer a psiquiatria e o espiritismo dialogarem de maneira mais democrática, sem preconceitos. Primeiro a gente tem que entender o fato. Saúde mental e espiritualidade. Quando há uma espiritualidade negativa, você tem mais adoecimento.
e você demanda mais cuidados em saúde para prevenir e tratar. Quando você tem uma espiritualidade positiva, ela funciona como recurso de saúde mental e você previne adoecimentos. Tiago, o que é uma espiritualidade negativa e o que é uma espiritualidade positiva? Quando eu falo espiritualidade, eu destaco aqui a questão da religião. A religião é uma manifestação de uma praxis que a pessoa adota, que tem a ver com questões institucionais formais dentro de uma religião específica e questões institucionais doutrinárias dentro de um tipo de religião. Se eu abraço o catolicismo, então eu estou dogmaticamente dentro do que o catolicismo preconiza para aquele tipo de espiritualidade. Eu posso exercer uma espiritualidade fora da religião? Deve. Se a nossa espiritualidade está dentro de uma caixa de religião, incluindo o espiritismo como religião, porque o espiritismo é 3: ciência, filosofia e religião. É uma ciência de base filosófica que transcende para a religião. A religião é um resultado do processo científico-filosófico do espiritismo. Começou como pesquisa e precisa continuar se firmando como pesquisa, dentro da ciência, abraçada com a ciência que está vigente, mas questionando, cutucando, alfinetando, como deve ser. E essa espiritualidade, ela precisa ser inata. A sua relação com aquilo que lhe dá significado e propósito de vida, ela é particular. Ela não pode vir de fora, de um padre, de um pastor, de um facilitador. Você precisa criar a sua conexão transcendente para entender que a sua existência tem um significado maior além do simples, além do comum. Porque isso gera uma perspectiva de tem alguma coisa na minha essência que justifica eu estar aqui, o porquê e o para quê. Olha como isso é importante. O contrário é ser materialista. E o materialista ele tende a ser narcísico, egoísta, hedonista, princípio do prazer. A espiritualidade ela dá base e ela deve gerar conforto. Quando você tem uma espiritualidade negativa aqui, aí você muitas vezes subverte essa função inata que todos nós temos e acaba colocando questões dogmáticas muito fervorosas e muitas vezes castradoras. E aí a espiritualidade fica refém, que a espiritualidade é uma coisa muito maior, muito mais particular, fica refém de uma estrutura dogmática, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, por que a gente tem nessa evidência a espiritualidade e o espiritismo são deixados em segundo plano? Aí a gente tem que abraçar a ciência e entender a ciência como ela funciona. Bom, a psiquiatria, já falamos, ciências da saúde, modelo biomédico. O espiritismo é visto dentro da linha das humanas. Se a gente entender o espiritismo como ciência, que muitas vezes a academia dura, a academia tradicional, ela não aceita, coloca na caixa da religião e pronto, não falamos sobre isso. O que é da religião a gente respeita, mas também não é pauta de pesquisa, o que é uma excrescência. E é uma lástima, porque quanta gente está sofrendo enquanto a gente não pesquisa isso de maneira realmente muito séria e responsável. E esse espiritismo visto como religião e não como ciência de base filosófica, com potencial de impregnar, de impactar e de melhorar a saúde mental do indivíduo, acaba sendo deixado de lado. E como a gente faz essa conversa? Primeiro, a gente tem que desconstruir a maneira de fazer ciência. Se a gente pensar nos paradigmas científicos que estão vigentes, agora nós vamos ter o newtoniano, que é aquele ligado a questões de forças da física, forças naturais da física, né? Materialista, matéria. Só a física, a ciência vai pesquisar o que é da natureza. Cartesiano, aquela coisa de entender mais o objeto e não o sujeito. Aí amarra a uma condição que o que é da ciência precisa ser reprodutivo, eu preciso pesquisar aqui na Suíça e dar o mesmo resultado. Ora, como é que eu vou fazer uma pesquisa em uma reunião mediúnica, por exemplo, e forçar o mesmo resultado se eu estou lidando com uma consciência complexa extracorpórea, que eu não tenho poder nenhum, porque cada pessoa
cada consciência tem sua autonomia. Vê como não encaixa? E positivista. Só serve à ciência aquilo que impressiona os sentidos, que faz com que a gente detecte, perceba. Mas veja, se a gente pensar lá atrás, quando o homem, o ser, adoecia, isso era fruto de miasmas, ou da vontade de Deus. Aí criaram um instrumentozinho chamado microscópio e detectaram germes, bactérias, protozoários, e perceberam que existe uma microbiologia que, quando nos afeta, provoca a doença. Se não fosse o uso do microscópio como instrumento, a gente não teria a evidência material de que existem bactérias que são danosas à nossa saúde. Então a cultura mudou, porque o instrumento, ao ser criado e utilizado, fez com que a ciência reconhecesse a existência de algo que até então não existia. O que é o espiritismo, senão o nosso microscópio, o nosso instrumento para mergulhar dentro dessa complexidade psíquica e entender a profundidade da nossa consciência, que vai muito além do ego e encontra um self, uma consciência espiritual riquíssima. Inclusive, dentro da psiquiatria hoje, a neurociências vem pesquisando e já reconhece que o homem ele trabalha, mesmo estando alerta, com autonomia, consciente, pleno das suas faculdades, ele trabalha mais a nível inconsciente. Toma decisões que nem ele mesmo sabe por que tomou. Quem nunca? Por que raios eu fiz aquilo? Por que raios eu estou pensando isso agora? E quem já estudou um pouquinho da terapia cognitiva entende que os pensamentos eles são completamente livres, a gente não tem controle sobre eles. Por exemplo, vamos pensar, eu vou convidar todos a não pensar agora, não pensem, por favor, na cor azul. Não pensem. Conseguimos, não? Não. Foi exatamente o que veio. O pensamento é livre, cabe a gente a dirigir, não a controlar. Então essa complexidade, ela não entra dentro dos paradigmas vigentes. Então a gente precisa de novos paradigmas dentro da ciência. E aí a gente encontra, graças a Deus, Senhor seja louvado, a física quântica, que é uma física que veio depois da doutrina espírita, meio século depois, ou pouco mais do que isso, que veio depois da física moderna de Einstein, e que veio corroborar de que o espírito, que o indivíduo, que a matéria, ela tem duplo comportamento, ela é ao mesmo tempo energia e ao mesmo tempo partícula. Olha que sutileza. Quer dizer que essa mesa aqui também é energia, apesar de ter a dureza, a resistência de uma partícula. Então você entende como a mente, enquanto condição, estrutura energética, ela também tem a relação com a parte física, consegue conectar cérebro e mente, físico, cérebro, mente, subjetivo, energia. E uma energia que, do ponto de vista de pesquisa, a gente ainda está aprendendo a pesquisar. Porque a quântica veio nos permitir isso dentro da ciência, mas não só ela. O paradigma holístico, entender que tudo é importante, enquanto os paradigmas anteriormente eram reducionistas. Eu vou pesquisar só uma coisa. Não me interessa o que influencia essa coisa, qual é o problema dessa coisa, de onde ela veio, para onde ela vai. Vou pesquisar só esse trecho. Só que aí o olhar pesquisador fica completamente limitado. Tudo bem? Então. Paradigma sistêmico. Tudo é importante e os sistemas se conectam. Então, eu sou o resultado de um sistema multicomplexo que em mim tem a minha formação física do ponto de vista genético, tem a minha formação de personalidade, foi contribuído para ela vivências, experiências, a educação do pai, a educação da mãe, aquela briga que a vovó fez comigo porque eu fui danado, tudo isso vai formando. Eu sou um paradigma sistêmico em natureza. E essa naturalidade desses múltiplos sistemas impregnam o objeto, o olhar sobre a mente. Ecológico, existe uma ideia
de que a gente precisa, assim como o universo, precisa, não, na natureza das coisas, as coisas tendem a encontrar um equilíbrio. Aqui não é uma tradução do ecológico no sentido da ecologia dos ecossistemas, mas no sentido de equilibrar. Todo sistema dentro da física, quando a gente bagunça, daqui a um tempo ele se autoajusta. A gente também faz isso. Existe na saúde física um negócio chamado homeostase, que a gente se adapta a tudo, organicamente falando, e a mente também. E isso é muito bom ou muito ruim, dependendo de como a gente usa. Porque tem coisas que a gente não deve se adaptar. Tem coisas que a gente deve cuidar. E o paradigma complexo tira a ideia da coisa simples, material, e coloca-se a ideia da complexidade, que não se espera, a princípio, chegar a uma resposta simples para uma pergunta complexa. Perguntas complexas envolvem necessariamente outras perguntas complexas e uma busca incessante por respostas que muitas vezes não chegam, mas não quer dizer que a gente não avance. O avanço acontece, só que a gente vai pulando de pergunta em pergunta e a qualidade da pesquisa se faz não pelas respostas potencialmente atingidas, mas pela qualidade da pergunta que a gente faz. E o processo de busca, de tentar compreender melhor. Por fim, os paradigmas científicos vigentes, existe uma crise e uma transição desses paradigmas, e isso a física quântica contribui muitíssimo. Existem os paradigmas emergentes, existem novos paradigmas em saúde e espiritualidade, e isso vai impactar dentro da ciência psiquiátrica com a perspectiva neoparadigmática de o paradigma do espírito entrando na pesquisa da saúde mental. Eu enrolei esse tempo todo para conseguir colocar como pergunta de pesquisa: e se o ser for um espírito em essência? Canseira. Você vê, isso no mestrado, a doutora Ângela, ela é extremamente sábia. Quem conhece ela é uma produção incessante de conhecimento. E ela me fez estudar epistemologia, que é a ciência da ciência, é a ciência que vai pesquisar a própria ciência. E eu passei 6 meses estudando epistemologia, para poder fazer a minha pergunta de pesquisa, para poder começar a pesquisa. Porque senão ficaria uma forçação de barra. Eu chego com uma pergunta e digo assim: olha, e se o ser for um espírito, como é que a gente lida com questões da saúde mental? Qualquer banca de pesquisa vai olhar e dizer: peraí, de onde é que você tirou essa pergunta? E por que você acha que essa pergunta é digna de entrar aqui na academia? Olha, coisa arrogante. Então a gente tem que fazer toda uma costura, meio filosófica mesmo, para juntar uma ciência humana com uma ciência de saúde pragmática, dentro de um modelo viciado, um modelo biomédico, hospitalocêntrico, curativo, medicalizante, para poder ter a condição de fazer a pergunta principal e daí partir para frente. Porque aí a banca vai dizer: agora que eu entendi a sua pergunta e ela se justifica, aí sim você pode desenvolver aquilo que você está querendo estudar. Vocês estão vendo a dificuldade? Vamos seguindo. Então, já que a gente tem essa abertura, a gente tem ciências da saúde dentro de um paradigma biomédico, ciência nova com paradigmas emergentes e a tendência de uma ciência da saúde aprimorada, fazendo com que essa casinha vire um palácio. E para isso a gente precisa também propor uma mudança na ciência, não só na psiquiatria. E aí entra o processo que leva dentro da psiquiatria a esse desenvolvimento de uma nova ciência. Na psiquiatria tradicional, o cérebro é um computador biológico. E o adoecimento mental, você não tem alteração nas peças desse computador, no que é chamado de hardware. Por quê? Porque não altera exame nenhum. Se você fizer os exames, o cérebro está tudo bem, todas as peças no lugar, tudo ok. Então, onde é que está a alteração? Aí entra a nova proposta. Bom, o cérebro é um supremo computador. O adoecimento mental, então, não está na peça, na anatomia. Ele está no
software, no programa. O programa tem um vírus. Se o meu computador tem um vírus, eu não preciso jogar ele fora e comprar um novo. Eu vou tratar esse vírus, eu vou passar um antivírus nesse programa e aí meu computador fica legal, beleza? E como é que a gente faz isso? Isso a nível fisiológico. Os sistemas cerebrais, tá? O cérebro funciona a nível quântico, sistemático. É tanto que você muitas vezes não consegue detectar um comportamento tendo origem em apenas uma área do cérebro. Ele é integrado. E aí você tenta um tratamento medicamentoso para corrigir essa função e você tem uma falha terapêutica. O que acontece na maior parte das vezes é que os transtornos eles cronificam, eles agravam, independente da medicação. E aí tem um resultado na psiquiatria que é meio complicado de dizer porque causa uma certa desesperança. Mas a gente entende que, na verdade, a dificuldade de tratar transtornos mentais vem da perspectiva de como a gente trata. Porque a lei do 3 na psiquiatria é mandatória. A lei do 3 é 1/3 dos pacientes melhora beleza com a medicação, 1/3 marrom e 1/3 nada. Ah, vamos mudar de medicação. Legal. Vamos tentar outra. Legal. Eu tenho como saber qual é a medicação ideal? Com exatidão? Ideia, perspectiva. Vai até no feeling. Olha, o psiquiatra muitas vezes escolhe intuitivamente a medicação. E isso é deixado de lado, né? Dentro de pesquisa. Eu mudo a medicação. A lei do 3 opera de novo. E de novo. E aí os problemas vão cronificando. Imagine se não trata, né? Se a medicação corrigiu, em hipótese, corrigiu a fisiologia, a função, o software, por que o transtorno permanece? E como tratar não apenas o indivíduo, tratar todos? E aí é quando a gente, dentro desse novo paradigma, a gente consegue jogar o espiritual como composição do ser e não como apenas um aspecto sociocultural. O ser é biológico, psicológico, social e espiritual. E aí a gente encontra, né, obviamente, com o espiritismo, essa constituição tríplice como uma possibilidade. E é assim que a ciência aceita que a gente pesquise. Considerando o quê? Partindo do princípio, nesse ponto de vista de que, porque eu não posso afirmar, porque para afirmar eu teria que provar. Como é que se prova? O que é subjetivo, complexo. E segue que, dentro dessa ideia do ser como espírito, a mente ela se torna independente do cérebro. A física quântica vai trazer uma perspectiva de transpessoalidade, que leva a uma perspectiva de transcendência, que leva a uma perspectiva de uma consciência que é muito mais energética, e aí a gente encontra aqui, não dá para ver, no espírito. E dentro dessa parte, a gente consegue, pelos paradigmas emergentes, utilizando o espiritismo, a abertura da ciência para novos olhares, um novo paradigma na ciência, que é o que a doutora Ângela Linhares luta, a ferro e fogo, para tentar consolidar esse paradigma como paradigma espiritual, em que eu não preciso mais justificar, como ponto de partida da pesquisa, por que eu pesquiso ser como espírito. Porque já existe dentro da ciência uma construção ideológica de que essa possibilidade é clara e possível. E aí a gente consegue instalar um modus operandi novo dentro da ciência e, através desse paradigma espiritual, lançar um olhar muito maior sobre a saúde mental. E agora eu vou começar o tema da palestra, que é depressão e espiritismo. Vocês entenderam por que a gente tem que dar toda essa amarrada? Porque se eu for falar de depressão e espiritismo, vai ficar uma coisa isolada. O que o espiritismo fala, o que a psiquiatria fala, o que a psicologia fala. E, na verdade, todas essas ciências elas precisam dialogar.
E o princípio democrático do Espiritismo, que abraça a ciência e vai com ela, se a ciência refutar alguma coisa, ele entra muito bem, ele dá acesso, ele permite, ele é parceiro para que a gente consiga ampliar e ter mais abertura nesse olhar cuidador que a psiquiatria se propõe, a psiquiatria moderna. A psiquiatria que tem interesse não apenas em medicalizar, mas em promover bem-estar e saúde mental. Bom, considerando depressão como depressão maior, uma série de sintomas devem estar presentes para a realização do diagnóstico. Dentre as manifestações, é importante identificar 3 aspectos nucleares que independem da gravidade da depressão: humor depressivo e ou falta de interesse e motivação, com prejuízo da capacidade hedônica, queda do ânimo ou fadiga, devido à redução nos níveis de energia e lentificação psicomotora. Resumindo, temos isso aqui. A depressão envolve um humor triste, ou o que a gente chama de anedônico, a falta de interesse e de motivação, porque muitas vezes a tristeza, a depressão não tem a ver só com a presença de tristeza, tem a ver com a ausência de alegria. E a gente muitas vezes esquece que a alegria é um cultivo, que se você ficar parado, a gente não consegue ter alegria na estagnação. Quando eu faço um antidepressivo, eu estou contrapondo a depressão, eu estou tentando tirar a tristeza. Mas um antidepressivo por si só dá alegria? Não. Sabe qual é a substância que dá alegria? Excitação, euforia, êxtase, até o próprio nome já é o nome de uma droga. Drogas que mexem com a dopamina, drogas que têm potencial psicodélico, alucinógeno, drogas, não medicações, drogas no sentido lato. E o custo de usar uma droga? Porque você vai ter um momento de alegria. Olha como a natureza é perfeita. Você consegue forçar o seu cérebro a liberar dopamina. E você vai se sentir extremamente entusiasmado, potente, capaz, disposto. Só que da mesma forma como a medicação artificialmente faz esse ânimo subir, o que acontece depois? Lei de causa e efeito. Só que quando esse ânimo cai, pela falta, pelo fim, pelo cessar do efeito da droga, ele não cai e volta para a base. Porque existe um custo. Tudo tem um custo dentro da complexidade humana e principalmente dentro da questão da mente. Toda escolha, todo condicionamento. E aí o que acontece com o humor? Que estava aqui, subiu para cá, ele vai lá para baixo. Então, temos na depressão a tristeza e a falta de alegria, a falta de prazer. Temos queda do ânimo, é como se fosse uma falta de vontade, uma sensação de fadiga, a gente chama de abulia, não tem vontade de, né? Fica com uma desmotivação que a pessoa fica apática. E uma lentificação psicomotora, como se a gente tirasse da tomada. O cérebro fica lento, literalmente ele fica lento. O metabolismo cerebral em depressões graves, ele fica tão lentificado que abre o risco de uma apresentação chamada catatonia, que é quando a pessoa fica paralisada, em estupor. A consciência dela está em alerta, mas ela não tem função psíquica, comportamental para responder a estímulos e interagir com o meio ambiente. Olha a que ponto chega a depressão. E você faz uma ressonância de cérebro nesse paciente em catatonia depressiva e a ressonância está normal. E você faz um eletroencefalograma, que é aquele exame que bota os eletrodos, para ver o traçado. E você vai ver um traçado alterado, lentificado, mas estruturalmente normal. Não existe uma epilepsia, uma convulsão que está causando aquilo. Não existe um tumor, um desvio, não está faltando uma peça. E é apenas uma questão complexa dentro da mente que está provocando aquela apresentação tão dramática. Então, a gente acaba tendo que entrar para
olhar a depressão num sentido maior e fazer todas essas linhas de conhecimento dialogarem, a gente precisa entrar na ontologia, na essência do ser, e ver o que cada ciência vem dizendo sobre esse ser. A OMS, o ser é biológico, psicológico e social. A Organização Mundial de Saúde ainda não aceita o ser como espírito, tá? E isso é esse novo paradigma que está tentando se estabelecer. A psiquiatria, o cérebro como uma consciência de vigília e uma psique, ou mente, como um consciente mais inconsciente, aceitando a espiritualidade como uma função, não como a essência. A gente ainda não chegou lá. Na psicologia de Jung, aí a coisa já muda de figura. A Jung teve uma sacada, porque quando Freud entendeu que existia um inconsciente psicodinâmico no ser, coisas que a gente sabe que tem, que não sabe que tem, nem sabe que sabe, e que muitas vezes domina a vida da gente. Como o Andrei falou, traumas da infância, as feridas da alma, questões que aconteceram lá atrás e questões que aconteceram mais lá atrás, em encarnações transatas anteriores, isso nos influencia agora. E Jung foi entendendo que existe uma consciência comum, essa que estamos aqui agora, que é a do ego, um inconsciente pessoal que me pertence, mas um inconsciente coletivo, em que uma psicoesfera conecta os nossos pensamentos, que não é só pensamento, tá? Sentimentos, instintos, intuições, impulsos, tudo que é de função da esfera mental, existe uma interconexão. E, por fim, a perspectiva de que esse inconsciente ia se ampliando até chegar num self. Que na psicologia transpessoal, a gente tem a continuação com outros teóricos da ideia de Jung, só que além do inconsciente coletivo, a gente vai para o inconsciente transpessoal, que é não apenas de pessoas, a gente se conecta com tudo. Fluido cósmico universal. A origem da criação. Estamos todos conectados. Olha o paradigma holístico. O todo é importante mais do que a parte. Olha o paradigma sistêmico, tudo se relacionando e influenciando mutuamente. E na psicologia transpessoal, a gente vai ter uma ideia, quando esse inconsciente se amplia, de um superconsciente, que é uma proposta parecida com o que o Jung trouxe como self. Quando a gente integra o consciente com o inconsciente e atinge essa profundeza, a gente tem um superconsciente, que seria, dialogando com o espiritismo, quando a gente encontra a essência do espírito, onde está realmente a nossa consciência. E aí a gente faz a conexão. No corpo físico temos uma analogia com o ego, que é a consciência comum. Tem todo um perispírito que a gente faz uma conexão com a parte psíquica, das energias que a gente recebe, que a gente emana, dos níveis de consciência que a gente tem e não tem conhecimento sobre, até chegar a um conceito maior, que é o espírito. E aqui você percebe que o espírito ele está representado com uma circunferência maior do que o próprio corpo físico, porque a gente cria uma imagem mental de que o espírito está dentro do nosso corpo. E aí muitas vezes se pensa, não, mas tem a glândula pineal, né, que é onde o espírito se ancora. A gente acha que ele está lá achatadinho, né, na glândula pineal. E o nosso espírito ressoa, ele é muito maior, tanto do ponto de vista de conceito ontológico, né, do que seria o espírito, quanto do ponto de vista de representação no que impacta, no que influencia a saúde mental. Então temos um self, que é uma consciência profunda, o espírito, o ego, que é uma consciência mais física, o cérebro, e a partir dessa interação temos o desenvolvimento de depressão e outros transtornos. Como? Existe ser sem corpo físico? Sem corpo físico. Estão comigo? É a alma, né? Espírito mais perispírito, né? Então,
Tá até no livro dos Espíritos, né? Existe ser sem corpo físico e sem perispírito? Existe. Está longe da gente chegar lá, né? Mas, em teoria, né? Os superiores já, né? Não precisam se materializar. Agora vamos devolver para esse ser o corpo físico e o perispírito. Existe ser com corpo físico, com perispírito, sem espírito? Onde é que está a essência do ser? Espírito. O que acontece com o ser, acontece sempre de forma forçada, obrigatória e indispensável com o espírito. É onde ele habita. E aí a gente faz uma analogia com o corpo físico, porque se eu não tiver braço e perna, eu sou eu. Se eu tiver um problema e precisar arrancar as tripas, tirar os intestinos, eu sou eu. Se eu precisar fazer um transplante cardíaco ou usar um aparelho de circulação extracorpórea utilizado em cirurgias cardíacas, né? Eu continuo sendo eu. Se eu perder um pulmão, se eu ficar sem os órgãos e conseguir me sustentar em vida, estando alerta, eu continuo sendo eu, com exceção de um. Quando é que eu deixo de ser eu? Quando eu mexo no cérebro, que é onde habita o Olha como a gente vai, justamente a gente pensa do ponto de vista material, né? O cérebro é a estrutura física onde se manifesta o corpo psíquico, onde está inserido na sua profundeza a essência espiritual. Só que quando a gente vai olhar para dentro, vai se autoconhecer, o que a gente vê é extremamente nublado. Porque eu olho nessa perspectiva, nessa condição que eu estou como ser encarnado. O que faz com que a minha capacidade de vislumbrar essa essência do espírito seja muito atrapalhada. Mas mesmo assim eu vou ter espasmos, influências. Vai acontecer alguma coisa, vai vir alguma coisa do inconsciente. E é isso que a gente precisa entender. Não interessa o que acontece com o cérebro, não interessa o que acontece com a parte psicológica, com a mente, tudo tem relação com o espírito. Então, se eu tenho uma depressão, um adoecimento, seja por um mecanismo que vem de fora de mim, como uma obsessão espiritual, seja por um desequilíbrio na minha própria mente, na minha consciência, no meu inconsciente, ou no meu cérebro, a essência vai estar na lei de causa e efeito. Então, como é que isso acontece? Como é que a depressão se desenvolve? Existem duas estruturas. O será influenciando o será. Eu provocando, de forma inconsciente, obviamente, a minha depressão. Eu, enquanto espírito, tenho uma demanda, um complexo psíquico, que vai influenciar a nível psíquico. Aqui você pode fazer uma leitura perispiritual, tá? A parte psíquica a gente faz uma analogia com o perispírito, que vai influenciar esse cérebro, que é onde eu vou ver o transtorno. Só que quando eu vejo, eu como psiquiatra, eu vou ver o transtorno que está no cérebro, considerando que existe uma estrutura mental, psíquica e perispiritual, com uma origem essencial no espírito. Você vê que a coisa acontece assim e a gente vê assado. Não é isso? Isso quando, no animismo, quando eu tenho um complexo psíquico que, nesse espírito que demanda saída e por isso provoca alguma alteração. Existe outra possibilidade, que aí tem a ver com mediunidade, que é um espírito ar que tem uma questão, um complexo psíquico, uma raiva, um espírito de vingança, né, aquela coisa, vai, por meio do seu perispírito, manifestar aquela demanda psíquica que ele tem, influenciando pelo seu perispírito o outro perispírito do amiguinho aqui, fazendo com que esse perispírito
perturbado influencie o cérebro, e aí, a partir daí, a gente vê o transtorno. Tiago, mas espera aí. A obsessão, ela vai pegar da psique A para a psique B e vai afetar o cérebro. Mas não afeta o espírito também, já que tudo está na essência espiritual? Esse é o pulo do gato. Por quê? Se não houvesse abertura nesse espírito desse ser B para essa influência, não haveria processo obsessivo. Então, essa influência de obsessão espiritual, ela já encontra no espírito do ser B alguma questão não resolvida, algum sintoma. Esse espírito ele já tem alguma questão a ser melhorada. Entendem? Senão, não haveria processo obsessivo. Tudo tem como essência o espírito. Eu vou repetir, que essa parte é a mais complexa. O espírito A e o espírito B. Esse espírito A, movido por raiva, por sentimento de vingança, a nível perispiritual, eu coloquei o cérebro aqui porque pode ser encarnado também, tá? A nível perispiritual vai influenciar esse espírito B, que já tem nele próprio, dentro da sua essência espiritual, alguma abertura para aquela influência negativa. E a partir dessa influência você vai ter o cérebro afetado, e a partir desse afetamento do cérebro, você vai ter o desenvolvimento do transtorno. Se esse espírito A obsediasse esse espírito B, esse ser B, sem haver nenhuma questão do próprio espírito B, isso seria o quê? Injustiça. E a gente sabe que injustiça não existe do ponto de vista das leis morais. Então, se eu tenho algum problema com droga, com bebida, com vício em jogo, e chega um espírito que fica, vai jogar, vai beber, vai se drogar, ele vai encontrar abertura. Mas não é só pela influência desse espírito, porque o que é mais relevante é a minha fragilidade em relação a essa questão. E é por isso que se a gente cessar a influência desse espírito obsessor, não significa que o espírito que está sendo obsediado está curado. Porque se eu não entender na minha consciência, da minha tomada de decisões, na minha escolha que eu faço dia a dia, dentro do meu ego, agora, aqui, acordado, eu não posso botar a culpa em vida passada, ou me dizer vítima de um espírito obsessor. Eu tenho responsabilidade e autonomia para lidar com as minhas mazelas, e é a partir dessa autonomia que eu consigo pacificar, harmonizar e encontrar saúde. Se eu não tratar aquilo que é meu, dentro do meu próprio ser, o problema tende a continuar, a depressão continua se instalando. E aí, vamos pensar na seguinte questão. Todo o exemplo está dando a nível perispiritual psíquico, correto? Mas eu posso ter, vamos lá, a influência da psique sobre o cérebro do espírito B diretamente. Posso. Assim como sobre a consciência, o inconsciente dele. Posso. Como é que eu sei? Pega um ou pega outro? Não tem como saber. Por isso que a gente chama de aparelho psicofísico. A neurociências, desde a década de 90, tenta responder uma pergunta. E toda vez que ela acha que está chegando lá, ela se afasta ainda mais. Qual é a diferença entre cérebro e mente? Quando é que começa um e acaba o outro? Não tem como a gente responder. Quando chega um paciente depressivo, até que ponto é um adoecimento cerebral ou um adoecimento psicológico? Não tem como responder. Existem indícios. Indícios. E aí os indícios vão nos dar alguma pista. Por exemplo, se eu tenho uma tendência ao adoecimento ser mais cerebral, normalmente eu tenho uma história familiar rica. Eu tenho depressão, papai também teve, mamãe também teve. Aí a gente consegue ver. Se eu adoeço cedo, se eu nasço com a predisposição e aquele adoecimento depressivo chega logo, tem uma tendência, logo que eu digo na infância, adolescência, tá? Cedo mesmo. Tem uma tendência a ser de uma carga genética. Porque aí, na verdade, no meu processo encarnatório, o meu cérebro já nasce
Eu já encarno com essa demanda física, estrutural, de ter uma predisposição à depressão. E aí não tem nada a ver com o obsessor, tem a ver comigo. Percebem? E, na verdade, não, ficou complicado? Ah. Tá, mas espera aí, vamos lá. Existe alguma doença na psiquiatria que a genética seja mandatória para definir a doença? Não, nenhuma. No momento que a gente entender que uma doença psiquiátrica ela é inteiramente genética e não tem o que fazer do ponto de vista psicológico, ela deixa de ser psiquiátrica. Porque eu já encontrei um exame, no caso, o mapeamento genético, que faria com que eu diagnosticasse a doença até antes dela se desenvolver. Quando a gente fala de psiquiatria, a gente está falando da subjetividade da mente, né? Então, assim, a genética ela tem um fator influenciador também, assim como crença, personalidade, jeito de ser, comportamentos. Mas ela não necessariamente determina. E aí eu vou dar um exemplo muito claro. Uma das doenças mais genéticas que tem na psiquiatria é a esquizofrenia. Não à toa, uma das doenças mais graves. E existem pesquisas mostrando que o maior perfil genético de probabilidade de adoecimento de esquizofrenia é para gêmeos univitelinos. Gêmeos que têm o mesmo DNA. Literalmente, a estrutura física é a mesma. Só que, obviamente, podem ser criados no mesmo ambiente, com a mesma família, com os mesmos valores e adquirir as mesmas crenças. Mas são pessoas iguais? Não. Cada um não tem autonomia e livre-arbítrio? Tem. Se eu sou gêmeo, meu gêmeo idêntico desenvolve esquizofrenia, qual é a chance que eu tenho de desenvolver esquizofrenia? 25%. Só. Percebe como a genética não determina? Então, por mais que eu tenha a dificuldade, o obstáculo, por mais que eu tenha o meu cérebro como uma oportunidade de crescimento, digamos assim, para lidar com aquela tendência depressiva, que eu nasci com ela por um propósito de amadurecimento espiritual, por mais que eu tenha essa fragilidade não determina o resultado, porque eu posso, poxa, eu tenho uma sensação de ficar triste o tempo todo. Quer saber? Eu vou me isolar dentro do meu quarto e não vou falar com ninguém. Eu estou me ajudando? Se eu estou triste o tempo todo, eu tenho uma tendência à depressão, e se eu começar a beber para diminuir essa tristeza, eu estou me ajudando? E aí alguém fala, Tiago, vai procurar ajuda. Procura um psiquiatra, procura uma terapia. Não, eu dou o meu jeito. Eu estou me ajudando? Mas eu posso me ajudar? Posso. Aí eu tenho que fazer o quê? Escolher. Ficou mais claro? Por isso que, na verdade, o que a gente tem que entender é que tem muito menos a ver com os outros e tem mais a ver conosco. Isso vale para depressão, esquizofrenia, ansiedade e tudo mais. Aliás, não só na esfera da psiquiatria, do transtorno mental. Alguma coisa na nossa vida tem literalmente mais a ver com o outro do que com a gente, sendo nós, o eu, nosso centro de atuação. Porque a pessoa pode me xingar. Ah, Tiago, você é tal, 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 tal. Mas aquilo pode me ofender ou não, dependendo da perspectiva com que eu lido com aquele xingamento. Mas eu fui xingado, é natural me sentir ofendido. Por quê? Por que eu preciso me ofender? Por que eu vou comprar essa ideia que você está me vendendo? Percebe o poder que a gente tem? E aí a gente vai falar disso mais no período da tarde. Tá? Mas, por fim, não interessa se o mecanismo de adoecimento da depressão foi deflagrado, iniciado pela obsessão espiritual ou pelo desequilíbrio psicofísico. Se teve uma questão mais psicológica ou mais cerebral. Lembrando que a gente não consegue dividir isso. A causa primeira é sempre a lei de causa e efeito, ou seja, uma causa espiritual. E é esse o ponto que a gente precisa entender. Quando se faz a pergunta, é uma depressão
É um problema físico ou espiritual? Espera aí, mas qualquer problema físico também não é espiritual? Porque por mais que eu faça medicação, psicoterapia, o melhor terapeuta do mundo, a medicação mais moderna, ainda assim, se eu não tratar a minha essência espiritual, eu estou provavelmente fadado a continuar doente. Porque a lei do progresso, ela impõe a prova para que a gente siga em direção ao progresso, querendo ou não. Aí, se você acha ruim, vamos falar com Deus depois. Porque Ele criou assim. Aceita que dói menos? Essa frase se aplica a muitos contextos, né? Aí, à tarde a gente vai falar um pouquinho desse delírio de controle que a gente tem, né? De não querer aceitar a realidade como ela é. A gente se apega à ideia do que deveria ser. Mas ele não pode fazer isso. Ele fez. Ah, mas não era para ser assim. Mas foi. Ah, mas deveria ser. Mas não é. Quanta energia a gente gasta com isso, né? Na depressão, o adoecimento pode se iniciar pela obsessão e se seguir com o desequilíbrio psicofísico, anímico ou o contrário. Então, obsessão e animismo são interrelacionados. Resumindo, a gente tem que se preocupar mais com a auto-obsessão do que com o processo obsessivo do influenciador. A gente tem que se preocupar em fazer nossa tarefa de casa mais do que ficar se protegendo da influência dos outros. E o tratamento? O tratamento médico tradicional, farmacoterapia e psicoterapia. E o tratamento espiritual, fluido, desobsessão e atendimento espiritual. Aqui tem um mais, tá? É porque não dá para ver direito. E aqui tem um igual. Então, o tratamento espírita preconizado, em nenhum momento, em qualquer obra, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, Emmanuel, André Luiz, quem estiver escrevendo sobre psiquiatria, sobre saúde mental e espiritismo, em nenhuma obra você vai ver, suspenda seus remédios. Pare sua terapia. É muito pelo contrário, graças a Deus, obrigado. Porque a gente tem que tratar o cérebro com remédio, a gente tem que tratar a personalidade, as crenças, os valores com a psicoterapia a nível egóico. A gente tem que aprofundar no autoconhecimento para saber o que a gente tem de potência, de qualidade, de capacidade, onde a gente pode ter suporte para se escorar e conseguir seguir adiante e onde estão nossas fragilidades. E encarando o pleonasmo de frente, não foi à toa, porque é para encarar de frente mesmo. Muitas vezes é um processo de travessia que é árdua, que é dolorosa, que machuca, que desagrada, mas que não tem o que fazer senão fazer. Aceita que dói menos. Mas você não está só, porque existe hoje, graças a Deus, com a evolução da psicologia, da medicina, existe hoje suportes, acessórios que podem nos ajudar. Mas esse trabalho interno do autoconhecimento e da mudança para melhor, que muitas vezes determina a sua qualidade de saúde, que eu posso não ter transtorno mental, mas não quer dizer que eu sou feliz. Eu posso não ter transtorno mental, mas me diga uma coisa, se eu sou racista, isso não é uma doença? Tem remédio para racismo? Para homofobia? Entendem? Essa parte desse mergulho dentro de si mesmo e do que a gente deve fazer para encontrar tratamento, uma autoterapia, o que o Espiritismo chama disso? Reforma. E a gente está aqui para isso. E aí, nesse ponto é que o tratamento espírita avança e fala medicação, psicoterapia, bacana, estilo de vida, atividade física e tal. Mas se você, amigo, não entrar dentro de você e fizer a individuação, integrar sua consciência, a tendência é que complexos psíquicos continuem gerando a demanda de aprendizado que muitas vezes vem pela dor, que muitas vezes se manifesta como transtorno. E aí, quando a gente trata, e aí usando o tratamento médico com o fármaco, muitas vezes a gente tem a melhora clínica. E essa melhora clínica pode vir a nível psicofísico e também espiritual. E muitas vezes a gente tem ausência de melhora. Percebe que até o efeito da medicação depende da lei de causa e efeito? Que não tem a ver necessariamente com a molécula, que a ação medicamentosa, porque se eu, como psiquiatra,
dentro de todo o conhecimento que a psiquiatria está construindo, eu não consigo entender, nem prever como é que aquela molécula vai dar conta de resolver aquela depressão, significa que existe uma lei que rege a ação daquela molécula, daquela medicação, muito além da que eu tenho conhecimento. E essa lei está implicitamente ligada à lei de causa e efeito. A medicação só vai me ajudar se estiver, digamos assim, determinado do ponto de vista espiritual, no meu propósito de crescimento e amadurecimento. E aí eu antecipei, né, falei o uso de medicação. Né, você vai ter, dentro dessa lei de causa e efeito, uma resposta que pode ser completa, parcial ou ausente. Efeitos colaterais também, dependendo desse mecanismo. Ausente, leve, moderado e grave. E até uma dependência da medicação que pode ser ausente ou presente. Eu não tenho como prever isso. Por isso que o tratamento psiquiátrico é um tratamento continuado. Porque muitas vezes tratar a depressão e resolver e melhorar os sintomas é apenas a primeira parte de um tratamento muito mais complexo, que depende muito mais do indivíduo do que do profissional. E por fim, Joana de Ângeles traz essa frase: pacientes predispostos por hereditariedade à incursão no fosso da depressão carregam graves procedimentos negativos de experiências remotas, vidas passadas ou próximas, infância, traumas e tal, que se fixaram no self, leia, na consciência espiritual, experimentando um impositivo de liberação dos traumas que permanecem desafiadores. Então, existe uma imposição. Aquilo que afeta o meu espírito precisa ser tratado, precisa sair, aguardando solução que a psicoterapia irá proporcionar. Uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo, da autoestima, graças às quais os valores reais do ser emergem, convidando aquilo que o Andrei falou, a valorização de si mesmo, o autocuidado, o amor próprio, na conquista de novos desafios que a saúde emocional irá lhe facultar, emulando para a individuação, que é um conceito junguiano que significa a integração do consciente com o inconsciente, ou seja, autoconhecimento, para a conquista do luminoso, que seria a iluminação. E para quem acha que isso não é plausível, temos ciência para demonstrar, temos evidência. Aqui o resultado maior da nossa pesquisa do doutorado, que foi finalizada em 2023, com 848 pessoas de amostra, que procurou entender o nível de envolvimento espírita e a relação desse envolvimento espírita com a possibilidade de ajudar na saúde mental, no tocante à depressão, estresse, ansiedade e ideação suicida. E essa pesquisa passou por várias fases, inclusive do ponto de vista de estatística. 848 pessoas, é uma amostra bem larga. E a gente aproveitou a pandemia como fator delimitante de tempo. A gente conseguiu fazer a pesquisa no meio da pandemia e dividir entre antes e depois. Até porque, dentro da pandemia, quando foi coletados os dados, os centros espíritas estavam fechados. Eles funcionavam a nível digital. Então, o nível de envolvimento estava prejudicado. Porque se eu estou precisando emergencialmente de assistência e o pronto-socorro está fechado, entendem? Então, a gente conseguiu fazer uma divisão. E olha o resultado que a gente encontrou. Esse aqui é o fino da estatística, que é uma evidência matemática que a ciência preza muito, né? Que quais eram os fatores relacionados à ideação suicida grave. E isso antes e depois da pandemia. Ser solteiro, estar desempregado, ter uma autopercepção ruim da própria saúde mental. Olha como a relação intrapessoal é importante, né? A forma como você se vê. Tudo isso aqui aumentava a chance de ideação suicida grave. Aí dois pontos muito interessantes. Estar em acompanhamento psicológico antes da pandemia aumentou a chance de ideação suicida grave e se classificar como espírita aumentou a chance. Nossa, agora, se eu sou espírita, eu estou lascado, né? Por essa ideia.
A gente precisa saber interpretar. A pesquisa foi feita com pessoas com envolvimento espírita. Como é que eu não ia ter espíritas no resultado final? Só que o que é o espiritismo? Cientificamente é conhecido como uma religião de demanda psicológica. Muitas pessoas são inclinadas ao espiritismo, não se reconhecem como espíritas e acabam frequentando em busca de saúde. A gente chega na dor, filho. Alguns privilegiados no amor, né? Mas eu não me enquadro. Quem se identifica, levanta a mão. Vou parar, senão eu choro. Então, antes da pandemia, essa pessoa que procurou o espiritismo, ele já tinha problema. Por isso que foi atrás de terapia. Por isso que está relacionado com ideação suicida grave. E se classificar como espírita, sim, também. Porque aqui estão os doentes. Os curados, os saudáveis, estão em outros planetas. O planeta todo é um pronto-socorro. E aí você entende a importância disso ao perceber que o espiritismo, ele atrai essa demanda, essa necessidade. Mas um resultado positivo. LSE, traduzindo, nível de envolvimento espírita. Esse nível de envolvimento espírita regular, só regular, ou alto, ou muito alto, antes da pandemia, diminuiu estatisticamente, matematicamente, a chance de ideação suicida grave durante a pandemia. Vocês estão entendendo que a pessoa chega doente, muitas vezes com essa demanda, que nem pratica esse credo, não é doutrinado segundo o Espiritismo, mas entende que aqui tem um cuidado aqui, uma assistênciazinha. Vai que uma cirurgia espírita resolve meu problema, né? Mas vem buscar ajuda e já chega mazeladozinho. E quanto mais a pessoa se envolve, por mais que ela chegue doente, que já precisou de ajuda antes, menos chance de ideação suicida grave. Isso está publicado, foi nosso trabalho de doutorado, graças a Deus. A gente pesquisou de maneira idônea, neutra, e eu me tremendo nas bases com medo do resultado, porque o nível de envolvimento espírita foi danificado, prejudicado por causa do fechamento dos centros espíritas, e mesmo assim a gente encontrou esse resultado positivo, que foi publicado e está disponível nas bases de dados, né, no PubMed e outras bases de dados. E por fim, a gente tem que seguir essa estrada. O nosso objetivo de vida é seguir essa estrada, que é pegar esse ego consciente, essa capacidade de tomada de decisão, esse ego com valores, com crença, com perspectiva de vida, e ir dentro do meu inconsciente pessoal, dentro de mim mesmo, também contando com o inconsciente coletivo, a conexão que a gente tem com os outros e a responsabilidade para com o outro, entendendo que é um inconsciente muito maior, porque somos frutos da mesma criação, somos irmãos do mesmo Criador, e estamos pertencendo a um sistema muito mais complexo, muito maior, universal. É um inconsciente profundo, que vai ter várias camadas, e seguindo nessa estrada, fazendo o processo de integração progressiva do inconsciente com o consciente, de acordo com a marcha evolutiva, é um autoaprofundamento, a gente atinge o vir a ser, um estado de transcendência do ser, proveniente do self, que decorre da individuação mais plena, com o ego se dissolvendo no self como uma auto-iluminação. Quando a gente mergulha dentro de si, utilizando Cristo como guia e modelo e o Espiritismo como lente, como microscópio, a gente encontra a autoiluminação, a gente encontra a nossa essência, a gente encontra Deus. E um propósito de vida, de existência e de seguir adiante. Muito obrigado pela atenção.